Deus, obrigado, Pai, mais uma vez, Senhor, porque a gente sabe que o Senhor está aqui, Deus. É mais do que sentir a Tua presença, Pai, é ter consciência, saber que Tu estás aqui, que o Senhor nos ouve, que o Senhor se preocupa conosco. Mas nós cremos que o Senhor quer falar conosco também, Pai. Então eu peço que o Senhor fale, Deus, que o Senhor venha me usar, Pai, mesmo com as minhas limitações, Senhor, que de alguma forma a Tua palavra, Senhor, ela seja pregada nessa noite e que ela venha ao nosso coração, Pai, que o nosso coração esteja preparado, Senhor, como terra boa para receber essa mensagem, Pai, e que ela crie raízes e venha crescer e frutificar, Senhor. Peço a Ti, Pai, que eu atrapalhe o menos possível. Em nome de Jesus, amém. Isso, se tiver uma televisão eu coloco um copo d'água. Ai, gente. Você percebe que tem alguma coisa errada com o mundo, né? Quando o mertiolate deixa de arder. Todo mundo já ouviu essa, né? Eu sou do tempo que o mertiolate ardia. Ué, eu... Ia mais machucado, né? Hã? Ia bem mais, né, cara? Você corria da mãe quando dava aquele negócio lá. O Brasilândia não é Heliópolis não, velho, ó. Quando chegar perto do ventilador, a mãe, não, vai. O Daniel teve TV com 13 anos. Mas além de no meu tempo o mertiolate arder, no meu tempo os desenhos de televisão era bem melhor que essas porcarias que passam hoje em dia. Quem concorda aí? Quem tem nascido nos 80, né? Eu acho que os desenhos de hoje em dia estão muito bons, cara. Tem uns bem educativos. Agora aventureiro. Eu quero avisar uma coisa. Eu sou irmão dele, mas eu não sou ele. É bom... É irmão. É bom deixar bem avisado. Ó, sua mamãe tá ali, ó. Seja apresentado. Prazer, mãe. Mas eu acho que os desenhos de hoje são bons. Eu também acho. Monster High, né? Cara, depende de quando você compara, velho. Tipo, hoje em dia você não tem mais o Pernalonga, sabe? Você não tem o Coiote Papaléguas. Você tem. Ele é modernizado, mas você tem. Super High. Só que aí você coloca o Hora de Aventura. Nossa, desenho incrível, cara. Irmão do Jorel. Irmão do Jorel, brasileiro, muito bom. Hora de Aventura é um dos desenhos que eu concordo, porque ele é igual aos desenhos do passado, que também não eram pra criança. Não é. Entendeu? É uma das coisas que eu concordo. Mas por que eu tô falando isso, né? Porque a gente é cheio dessas frases, assim, é meio que já natural, sabe? Da gente ter esse tipo de pensamento. Cara, no meu tempo era que tudo era melhor. A música era melhor, sabe? A comida era melhor, as viagens que fazia no passado eram melhores que as viagens que faço hoje. A gente sente muita saudade, a gente tem os olhos muitas vezes pro passado, sabe? E sempre esse passado, sabe? Na verdade, sempre o presente fica devendo muito para esse passado. E eu queria falar hoje sobre desapego ao passado. E sempre que a gente fala sobre esse tema, né, sobre deixar o passado de lado, a gente sempre pensa naquele tipo de pessoa que tem problema em se libertar de experiências ruins do passado. A gente que sofreu alguma coisa, sabe, que se machucou de alguma forma e que tem dificuldade em seguir adiante, né, que fica sempre ali, tem dificuldade de se perdoar ou de perdoar alguém. E isso, né, tem muitas pregações a respeito, tem muitas palestras, tem terapeuta, tem muita gente falando sobre isso. E essa semana eu comecei a pensar, na verdade já faz umas 2 semanas que eu tenho pensado sobre um outro tipo de apego ao passado, que é a idolatria à nostalgia. Quando a gente começa a idolatrar nossas memórias afetivas. E o ser humano, ele tem essa tendência natural para nostalgia, como concordamos, sabe? Tipo,
Ah, mas lá atrás é que as coisas funcionavam. Sabe, na época da ditadura, que a escola era boa. E a gente tem essa mania de olhar para trás, sabe, e olhar para um tempo bom, em que tudo era maravilhoso. Sendo que é muito difícil admitir que uma boa parte dessas memórias, elas na verdade são uma construção da nossa imaginação. É um passado que, na verdade, ele nunca aconteceu, ou que pelo menos ele não aconteceu exatamente da forma como nós nos lembramos. E aí quando eu falei, sabe, quando eu comecei a jogar as frases aí no começo, de, sabe, os desenhos eram melhores, e foi bom você já dar um spoiler. Porque, pô, tinha desenhos muito bons, cara, mas tinham desenhos bem ruins. Quando você começa a lembrar assim, pô, tinha coisa que, sabe, nem tudo era tão maravilhoso. Quem já ouviu falar aqui da regra de 15 anos? Quem mandou um beijo? Hã? Quem mandou um beijão? Tem uma regra que é chamada de regra de 15 anos, que é o seguinte: seja o que for que você assistiu, ouviu, né, consumiu culturalmente, quando você tinha 15 anos, e que você achava que era a melhor coisa do mundo, se você nunca mais revisitou isso, tem grandes chances de você se decepcionar profundamente quando você vai, né, compartilhar daquilo novamente. E realmente tem, cara, tem muita coisa assim. Eu lembro, eu tava pensando assim, quando eu tava escrevendo isso aqui, eu tava tentando lembrar de alguns exemplos. E eu lembro quando eu era criança, assim, começo da adolescência, né, tipo, a Globo passava aquele filme do He-Man, aquele Mestres do Universo com o Dolph Lundgren. Sabe, cara, tipo, meu, eu ficava, tipo, toda vez que ia passar assim, pô, parava tudo, porque adorava o He-Man e tal, e vamos lá, vamos assistir o negócio. E, tipo, meu, era muito louco. E você vai assistir aquilo hoje, assim, é medonho, porque nem parece com o He-Man, cara. Tipo, o desenho, assim, é muito... Cara, como é que eu não percebia isso? É outro personagem, cara. E o filme é bizarro. É muito bizarro. Então a gente é atraído pela nossa memória, constantemente. E nessa de rever filmes, assim, de rever filmes, né, livros, música e tal, um dos motivos de eu estar fazendo essa mensagem hoje foi por causa de um filme que eu revi. E... Hã? Quase. Chegou perto. Emanuele. A gente na Páscoa a gente resolveu encarar a maratona de assistir aquele filme Os 10 Mandamentos, de 1956, que tem 4 horas de duração. O feriado inteiro assistindo o filme. Foi. A gente teve que separar 3 dias pra assistir, porque de uma vez só é difícil. Tá passando na Record, velho. Nossa, aquela vez. Mano, o Sérgio Maroni que tá fazendo o papel do Moisés na Record, cara, tá... E a gente assistiu o filme, assim, foi bem legal. A gente pegou o final da Páscoa, né, porque... crente, né, vamos fazer alguma coisa já que não tem culto. Uma coisa cristã. E aí a gente pegou esse filme, a Lívia não tinha assistido ainda. Eu, não, vamos assistir, você vai ver que é muito bom, é muito bom. Eu tentei prorrogar o máximo que eu pude. Mas pior que a gente gostou bastante, assim, foi legal, cara. É um filme que passa fácil nessa regra, ele, sabe, só é difícil assistir de uma vez só. Mas ele, comparado com o cinema de hoje em dia, assim, bem bacana. Mas o legal é que quando eu terminei de ver o filme, eu fiquei com muita vontade, né, porque lógico, você vai vendo tem toda a liberdade poética que eles tomam pra fazer. Ainda mais num filme de 4 horas, né, tem liberdade poética pra caramba. E aí, tipo, pô, você já não lembra mais tão bem como que é a história lá, no original, pô, mas isso aí aconteceu, não aconteceu. Eu falei, meu, acho que eu vou reler o Êxodo, né? E eu comecei a ler o livro do Êxodo. E foi bem bacana, assim, tem sido interessante. Não terminei ainda o livro todo. E eu quero compartilhar alguns textos do Êxodo com vocês, que vão basear essa reflexão de hoje. No capítulo 14 de Êxodo, versículo 9 a 14, depois o 30 e o 31.
Êxodo 14, do versículo 9 ao 14, depois do 30 ao 31. Livro do Êxodo, acho que todo mundo deve saber mais ou menos qual que é a história, né? O povo hebreu que tinha ido para o Egito, tinha ido morar no Egito por conta do patriarca deles, José, um cara que foi para lá como escravo e se tornou governador, e aí, né, resolveu levar a família inteira para morar no Egito, e aí ele morreu, e a Bíblia fala que os caras tinham bastante tempo livre, né? Eles se multiplicaram bastante. Pior que Jesus não fala disso, fala que os caras eram abençoados nisso, cara. Tipo, era esporte. Não tinha internet. E o povo foi crescendo, tipo, primeiro que tipo, a família dele já era, né, o cara tinha 12 irmãos, tinha 11 irmãos, né, fora as irmãs. Então, assim, pra multiplicar não era tão difícil também, né? Tipo, e de repente, aquela vilinha ali virou um bairro, e o bairro foi crescendo, e aí o faraó começou a ficar preocupado. Pô, os caras estão, sabe, tipo, a gente tem um povo estranho aqui dentro do Egito, se daqui a pouco eles quiserem, sabe, vem um inimigo aí atacar a gente, eles decidem ir pro lado dos inimigos, a gente tá ferrado porque os caras estão aqui dentro, né? Então, melhor cortar o mal pela raiz, né? Vamos botar o cabresto no povo e começar a escravizar o povo de Israel. E eles ficaram escravos no Egito durante 400 anos, basicamente fabricando tijolos, né, para as construções egípcias, né, fornecendo mão de obra, né, para toda a tecnologia egípcia. E durante esse período que eles ficaram escravos, eles começaram a clamar a Deus, né, começaram a pedir a Deus, né, o Deus dos antepassados deles, o Deus dos patriarcas, eles começaram a pedir que viesse um libertador. E o faraó, ainda preocupado, ou os faraós, né, porque 450 anos foram vários, mas um deles lá, ele decide que tinha que tomar algumas medidas drásticas, já que os caras não paravam de se reproduzir, e ordena, né, que todos os primogênitos sejam mortos, né, tipo, na verdade todos os bebês do sexo masculino, que eles sejam mortos. E começa uma matança, né, tipo, as próprias parteiras egípcias começam a esconder algumas das crianças hebreias do sexo masculino. Se nascesse menino, elas davam um jeito de esconder por um tempo, e o faraó descobre, né, então ele começa a ordenar para os próprios egípcios procurarem, se vocês veem crianças do sexo masculino, joguem no rio. Então começa a ficar um negócio meio bizarro, e nessa daí é que nasce Moisés, né? Os pais dele, Moisés nasce, a mãe dele decide escondê-lo, coloca ele dentro de um cesto, né? Ele coloca o cesto dentro do rio, o rio Nilo, que era o rio principal lá. A irmã dele fica acompanhando de longe. Uma das filhas de Faraó tá lá tomando banho, vê o cesto lá e ela acredita que aquilo ali, né, é um presente para ela e decide adotar o menino. Ele é criado pela própria mãe até ser desmamado, né, até parar de mamar, e depois disso ele vai viver no palácio e vive ali como alguém da família do faraó. O tempo passa, ele cresce, descobre que é hebreu, né, resumindo bastante a história, ele descobre que é hebreu e numa dessas tem uma identificação com o povo de origem dele, vê um egípcio maltratando um hebreu, mata o egípcio e foge. No exílio ele se casa, ele encontra Deus, Deus fala para ele que ele foi escolhido para ser o libertador de Israel e manda ele de volta para o Egito. Fica todo um conflito com o faraó, tem 10 pragas, a última praga, todos os primogênitos do Egito morrem. O faraó decide então que é hora de libertar o povo, liberta o povo, né, finalmente, sabe, vão lá fazer o que vocês querem fazer, saiam da minha terra pelo amor de Deus. E o povo sai, só que quando o povo vai embora, o faraó se arrepende e decide se vingar de tudo que o povo tinha causado, do que Moisés tinha causado, e vai atrás do povo.
E aí é onde chegamos aqui ao capítulo 14. Eles já estavam, né, o povo hebreu já estava marchando em direção ao rio, em direção ao mar, na verdade, né? E de repente eles começam a se sentir encurralados, porque à frente deles estava o mar e o faraó estava atrás. E o versículo 9. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros, a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Haiote, de fronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. E aí o versículo 30. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. E aí a gente vai para o capítulo 16, versículo 1 ao versículo 3. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. No deserto, ou seja, 1 mês e meio depois que eles tinham saído. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera o Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. E por fim, o capítulo 17, o versículo 1 ao versículo 4. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não tinha água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés reclamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. E assim, são 3 capítulos basicamente, né, onde o povo ele passa por 3 dificuldades diferentes, né? Primeiro a perseguição dos egípcios e a travessia do mar, depois a questão da fome no deserto e por fim a sede. E quando eu estava lendo o livro assim, quando eu estava lendo o Êxodo de novo assim, e você lendo versículo a versículo, cara, uma das coisas que começa a me chamar a atenção é que Deus ele vai manifestando o poder dele e o cuidado dele para com o povo, mas isso não é suficiente. Parece que, poxa, você está na frente do mar, tem um exército inteiro atrás de você, tipo, de uma galera que era complicado na guerra, sabe? Ainda mais contra israelita, né, destreinado, então ia ser um massacre, e Deus providencia o livramento para eles, um livramento, tipo, se você vai pela descrição bíblica mesmo, seguindo a descrição que a Bíblia fala, tipo, da galera passar no meio do mar, tipo, ver água se abrindo, ou não, né, para quem quer seguir a explicação mais científica, tipo, pô, passa pelo mar que tá baixo, maré baixa, mas essa mesma maré baixa, tipo, faz com que todo o exército egípcio morra afogado. Então algum milagre aconteceu naquilo. De uma forma ou de outra aconteceu um milagre. E pô, a galera, você termina o capítulo, a galera tipo, não, a nossa confiança tá no Senhor. Moisés sai cantando, o povo sai cantando junto, as mulheres dançam junto com a irmã de Moisés, todo mundo ali feliz. E aí de repente, tipo, pô, ferrou de novo, cara, acabou o pão.
a gente não tem mais o que comer, sabe? Tipo, e você trouxe a gente pra morrer aqui. E no Egito era melhor. No Egito era melhor, a gente ficou 450 anos aí chamando Deus, falando pra Deus mandar um libertador, mas lá atrás era melhor. Lá atrás a gente podia sentar ao redor das panelas, podia comer carne, sabe? Levava chicotada, né? Tipo, tinha que fazer... Tem uma parte do livro do Êxodo assim que o faraó, só de sacanagem mesmo, ele vai e ordena os feitores que eles façam com que os escravos fabriquem os tijolos sem a palha, que era a base do tijolo. Era palha e barro. Não, a partir de agora é só barro. Como eles vão fazer? Se vira, vão fazer. Tipo, você é simplesmente um brinquedo na mão de alguém, mas lá atrás era melhor. Sabe, você não tinha direito de ir e vir, mas lá atrás era melhor. E aí fica uma pergunta, né? Se era tão bom assim, por que eles clamavam pela libertação e por que eles aceitaram a libertação quando essa libertação chegou? Quando essa liberdade chegou? Porque era um povo numeroso e quando Moisés chama, ele é um chamado para a liberdade. Ninguém estava sendo obrigado a sair de lá. Eles saem porque eles veem que é a oportunidade de sair, a oportunidade de viver algo melhor. Só que quando as coisas saem um pouquinho do que era esperado, aí a culpa é do cara que libertou. Então, é um estado de cegueira tão grande que eles passam a culpar quem havia ajudado eles numa situação que eles sempre tinham pedido ajuda para sair. E tem muito a ver com esse lance de olhar para trás. Eu não consigo conceber assim, lendo o texto, isso chamou muito minha atenção. Cara, como é que um povo que tinha sido escravo a vida inteira, sabe? Que nasceu escravo, 450 anos, então aquela geração inteira, do maior ao menor ali, nasceu escravo. A única coisa que eles conheceram, sabe, foi ser propriedade de alguém. E aí quando os caras estão caminhando em direção à liberdade, com um Deus que se manifesta de tantas formas, que providencia durante o dia uma coluna de nuvem para que o povo não passe calor, à noite uma coluna de fogo para que eles tenham iluminação e calor, sabe, que cuida enviando alimento, que cuida fazendo que fontes nasçam no deserto. Mas constantemente o olhar está no passado. Por que você nos tirou do Egito? Por que você nos tirou do Egito? Não era bem assim que a gente tinha sonhado. O apego exagerado à nostalgia, ele leva também ao desespero. Porque você começa... Se você vive preso no passado, se você vive sempre tendo como ideal uma época que já passou, algo que ficou para trás, se você está preso a isso, é natural que você tente repetir a experiência. E algo que você não consegue. Então você quer reviver momentos da sua vida que foram presentes para aquele momento, que foram muito específicos. Então a gente passa a ignorar o nosso presente, a gente passa a ignorar a graça de Deus se manifestando, e a gente passa a construir o nosso próprio bezerro de ouro. A gente começa a tomar decisões equivocadas na ansiedade de reconstruir esses bons momentos. Sabe, tipo aquele casal que você acompanha de longe, assim,
que a vida dos dois é só briga. Sabe, que nunca se deram bem, nunca tiveram nada assim que funcione realmente entre eles. Mas quando finalmente tomam a decisão de se separar, tipo, dos dois lados fica naquela, meu, eu era feliz e não sabia. Sabe, como era bom. O problema de ficar aprisionado nisso, ficar aprisionado nessas memórias afetivas é que a gente para de olhar para o presente e a gente para de agradecer. A gente não consegue mais ser grato pela graça de Deus que se manifesta diariamente nas nossas vidas. O que Deus nos entrega hoje já não é suficiente. Ou às vezes é suficiente para o momento, mas que quando acaba a gente entra em desespero de novo. E aí Deus não é mais suficiente, a gente passa a construir nossos ídolos. A gente passa a procurar algum tipo de escape. Israel fez isso. Se você continua a ler o livro, eles, além de fazerem ídolos, fazerem um bezerro de ouro, por mais de uma vez eles elegem líderes que não foram os líderes que Deus tinha designado, não foram Moisés e Arão. Eles começam a seguir outros líderes, entram em rebelião direta contra Moisés, entram em rebelião direta contra Deus, até o momento que Deus realmente se cansa daquele povo e eles perdem a oportunidade de viver aquilo para o qual eles foram chamados. Eles haviam sido chamados para entrar na Terra Prometida, chamados para sair de uma vida completamente desgraçada e passar a viver uma vida fértil, uma vida próspera, morar na terra que mana leite e mel, e eles abrem mão disso. Acabam morrendo no deserto mesmo. Só que aí, tudo bem, mas será que só olhar para o passado é ruim, assim, tipo, quer dizer que a gente não pode olhar para o passado de jeito nenhum? Não, a Bíblia fala por diversas vezes, e uma delas em Lamentações de Jeremias, Lamentações 21, um texto muito famoso, sabe, que quando o profeta diz que ele quer trazer à memória, ele não quer se lembrar apenas das coisas ruins, mas ele quer trazer à memória aquilo que vai lhe dar esperança. Esse tipo de discernimento que, quando eu estava lendo o texto assim, eu comecei a pensar que é preciso buscar. Senhor, como eu faço para olhar para o passado de uma forma que eu seja agradecido pelo passado? Sabe, mas que esse passado não seja o meu dono. Eu cheguei a ver algumas pregações assim. Eu participei durante algum tempo, de um movimento de avivamento, onde o Brasil ia se render aos pés de Jesus. Já aconteceu algumas vezes, e eu participei de um específico, assim, de uma galera que falava muito sobre isso. E quando a onda passou, depois que eu já tinha deixado de acompanhar diretamente, eles lançaram um disco que o nome do disco era Faz Outra Vez. Porque foi realmente assim, eu participei e no começo foi algo muito especial. Assim como eu me lembro, por exemplo, do começo dessa igreja. E para quem viveu bem o começo aqui da capital, cara, foram dias únicos mesmo. Foi uma experiência que eu vou levar pro resto da minha vida. A forma como Deus
se manifestou, sabe? Como ele manifestou o amor dele por nós, assim, aqui no começo. Só que o problema disso é começar a pedir para que Deus faça da mesma forma. Ou a gente querer repetir. Sabe, o que está faltando aqui então é... Sabe, o que está faltando na minha vida é... E olha para trás e tenta fazer de novo. Eu quero... Se fosse olhar para isso, eu quero agradecer a Deus por ter vivido esses momentos. E eu quero que esses momentos sejam lições para mim que reavivem a minha esperança nele. Eu começo de novo, tá? O Tigre voltou. Espero que tenha voltado melhor, né, cara? Eu quero fechar lendo o texto de Filipenses. Filipenses 3. O desafio não é apenas se libertar do passado. Nosso desafio é manter os olhos fixos na terra prometida. É como diz lá em Romanos 8, considerar que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar à glória que ainda será revelada em nós. Versículo 12 de Filipenses 3. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso Deus também lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos.